Graças e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal. Lembrando que é toda quinta-feira, 19h30, você tem um encontro marcado com a gente. Estamos juntos nessa jornada pela lição bíblica do nosso segundo trimestre, que tem como tema o servo em ação. Estudos baseados no Evangelho de Marcos. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal TV Promessa RS e ative o sininho para que quando sair vídeo você seja notificado pelo YouTube. Fique com a gente porque vai ser bênção esse nosso estudo de hoje. Estamos de volta, então, para o estudo da lição de número 10, as predições do servo. E hoje com a gente, aqui a diaconisa Marluce, lá de Santo Ângelo, lá da minha terra natal, lá, mais uma vez com a gente aí, para nos ajudar nessa lição, né, Marluce? É um prazer novamente estar com você, para poder falar da lição bíblica, que é algo divino, né? E, por favor, diaconisa, dê suas considerações iniciais aí. A paz do Senhor a todos. Agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para nós dividirmos a palavra do Senhor, aprender mais do Senhor e dividir com aqueles que estão nos ouvindo. Amém. E também, né, como de costume, o pastor Rogério com a gente, né, pastor Rogério? Amém. Vamos seguir firme e forte aí nessa lição, número 10. Quase no finalzinho já, né? Faltando um pouquinho, né, pastor? Passou rápido, né? É isso aí. E dava para ir muito mais além ainda, né? Mas sim, uma lição maravilhosa que nem essa que a gente está tendo aqui. E a gente só tem a ganhar, né, pastor? Com certeza. E hoje nós temos aí a presença da diaconisa Marluce, que pode nos auxiliar aí nessas questões aí dessa lição de hoje. Amém. Então, diaconisa Marluce, como você sabe, né, nosso tempo aqui é meio curto, então eu queria que você desse aquela introdução sobre o que vai falar essa lição. Por favor, aí, para nos ajudar aí. Então, o título da nossa lição hoje é As Predições do Servo, né? Então, hoje o texto base é estais vos sobre aviso, tudo vos tem predito. Esse estudo está em Marcos, né, no capítulo 13, ele é maravilhoso, esse estudo, porque é a predição de Jesus. Assim como Jesus avisou os seus discípulos do que ia acontecer, o Senhor também está nos avisando, né, as suas predições. E as predições a gente vê que às vezes ela é uma, mas para dois sentidos. Nós vamos entender nesse estudo. E às vezes ela acontece para longo prazo, né? Ela vai acontecer a longo prazo, a predição. Então, é um estudo escatológico, que é para o futuro, né? E aqui tem a predição, nesse estudo ele ficou dividido em a predição da destruição do templo, a predição sobre os princípios das dores, sobre a grande tribulação e a predição sobre a vinda de Cristo. Então, nós vamos estudar essas 4 partes, né? A gente vai ver as predições que o Senhor Jesus fez sobre essas 4 partes, né? Nós vamos entender, né, o estudo de hoje, o que Jesus falou para os discípulos e o que ele está falando ainda para nós. Se ele está nos avisando também das coisas que vão vir, da grande tribulação, das coisas que virão. E o Senhor está nos avisando, assim como avisou os discípulos para eles estarem preparados. O Senhor está nos preparando também. Amém. Então vai ser uma lição que vai ser muito, muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre esses assuntos. Então hoje a gente, pela clareza das escrituras, né, que a gente usa as escrituras como nossa única regra de fé para podermos interpretar melhor essas predições, pastor. Então acredito que vai ser uma bênção, né, pastor? Com certeza. É um assunto interessante, né? Nós já tivemos lições que tratou mais a fundo, mas aqui ainda a gente vai conseguir entrar um pouco nesse tema aí. Sim. Então, como o nosso tempo é curto,
a gente, como a diaconisa falou, é dividido em 4 tópicos, né? As predições sobre a destruição do templo, as predições sobre o princípio das dores, as predições sobre a grande tribulação e as predições sobre a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Então, como nosso tempo é curto, então vamos para a nossa primeira pergunta, diaconisa, que nos diz assim: comente sobre a predição de Jesus sobre a destruição do templo em Jerusalém. Quando ela se cumpriu? Por favor, diaconisa, nos ajude nessa nossa primeira pergunta de hoje. No versículo 1 diz assim, do capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disseram: Olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus: Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todos derrubados. Aqui está uma predição do Senhor, né, que o templo seria derrubado. Esse templo seria derrubado, totalmente destruído. Só que, claro, que os discípulos saíram lá, eles ficaram apavorados, porque eles viram a beleza exterior que tinha, né? Uma beleza. Mas só que o Senhor Jesus estava vendo o que tinha no interior disso, que eles estavam usando da boa fé da população para poder ter mais riqueza, mais poder. E o Senhor disse que destruiria esse templo. Então, a predição é que o Senhor destruiria esse templo. E também ele acontece, né, quando ela se cumpriu, as tropas do general Tito, que mais tarde seria imperador, entraram na Judéia no ano de 67 depois de Cristo e cercaram Jerusalém. A cidade foi sitiada por 3 anos, completamente destruída no ano de 70 depois de Cristo, juntamente com o templo. Então, o general Tito entrou, sitiou, né, e ela foi destruída em 3 anos. Ela foi terminada, destruída, teve uma grande tribulação ali. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu, como a gente vê aqui, um pequeno versículo eu vou ler, que diz aqui em Mateus, no 23, no 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, com a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. O Senhor, né, aconteceu essa punição por quê? Porque eles, né, não aceitaram, né, rejeitaram os profetas, eles rejeitaram o Senhor Jesus, né, a mensagem do arrependimento, eles não aceitaram, e por isso que aconteceu essa destruição em Jerusalém, por isso que foi destruído o templo, porque o Senhor permitiu, porque eles não aceitaram nem a Cristo, né? Então a gente vê, pastor, o fato histórico, né? Se a gente for olhar o Antigo Testamento, eles idolatravam demais o templo. Então imagina o baque, né, que tinha quando foi destruído, né? Se aquilo que eles idolatravam, que eles colocavam acima sobre qualquer outra coisa, sendo destruído, né? Sim. E a gente vê o poder de Deus também, o poder de Jesus aí, né? Ele sabia o que ia acontecer. Ele viu lá atrás que o povo era muito idólatra referente ao templo. Então, opa, não vai ficar pedra sobre pedra. Sim. Mostrando o poder que Jesus tinha, né? Também. Sim. Então, a gente consegue ver, se juntar esses 2 pontos, né? O passado que levou Israel a ser uma nação terrível, uma nação longe de Deus, né? E o futuro, dizendo, olha, Jesus Cristo é maior do que qualquer outra coisa, né, pastor? Eu acredito que isso é um alerta, né? Jesus naquela época, claro, deu esse alerta para aquela nação e é um alerta para nós hoje, assim como a diaconisa colocou, porque às vezes nós estamos colocando o nosso amor, colocando tudo aquilo que nós temos de força, vamos dizer assim, a gente coloca às vezes nos bens materiais, a gente coloca no templo, assim como aquele povo colocou, e esquece do verdadeiro, né? Que é Deus, né? Esse sim é que deveria receber toda a adoração, né? E nós vimos então que Jesus naquela época, ele já, como você bem colocou ali, ele já tinha previsto, né, que aconteceria isso exatamente por foi pontuado aqui, toda essa adoração,
E a gente fica como alerta no nosso tempo de hoje. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente? Ou será que nós nos apegamos a coisas, né? Naquele tempo, ali, a amostra foi do templo, mas hoje pode ser muitas outras coisas. Às vezes eu disponibilizo o meu tempo mais para as coisas que satisfazem os meus desejos, os desejos da minha carne mesmo, do que para o Senhor. Né? Então, onde eu tenho colocado, onde eu tenho concentrado, então, o meu foco, né? Traz exatamente essa reflexão. Naquele tempo lá, como colocou, o exército veio e demoliu tudo aquilo, mostrando que aquilo não valia nada. Para Deus não tinha valor algum. Né? O valor que Deus encontrava era nas pessoas, era nos adoradores, né? E não nas coisas que foram construídas. Né? E isso fica hoje para nós, então, pensarmos e refletirmos. Né? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Né? E o que nós estamos colocando dentro do nosso coração? É Jesus? Né? Ou são as coisas desse mundo? Acho que é um alerta que fica. Né? Sim. Aonde está o nosso coração? Então lá para os discípulos foi um grande tapa na cara, né? Olha, eu sou maior. Eles falando, eu sou maior que o tempo. Ah, vocês acham grandioso isso? É porque vocês não conhecem ainda a mim. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. É isso aí. Muito bem, pastor Eduardo. Vamos então para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta ela nos coloca o seguinte: o que significa a expressão princípio das dores? Que sinais Jesus disse que aconteceria ao longo de toda a história de maneira repetida e acentuada, até a sua volta? Leia Marcos 13, do 5 ao 13, e o item 2 do comentário anterior. Então, Diaconisa, por favor, nos auxilie aí com essa resposta. A expressão, né? Princípio das dores, ela nos traz uma mulher grávida, né? Que está pronta para dar à luz ao seu filho, né? Essa expressão traz por quê? Que o Senhor é muito sabedor como colocar, né, cada expressão. E a gente se apavora com a sabedoria do Senhor. E ele coloca essa expressão por quê? Porque a mulher, quando ela está para dar luz, começa as dores e elas vão se intensificando com o passar, né, das horas. Ela vai se intensificando. Uma vai ficando, ela começa leve, mas depois ela vai começando uma mais forte e uma mais perto da outra. O que a gente vê que o Senhor Jesus usa o quê? Que a mulher, ela sofre as dores fortes, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento, mas lá no final, o que ela vê? Que valeu a pena toda aquela dor, porque ela vê no seu braço o seu filho. Nós vamos passar por momentos difíceis, por tribulação, por angústia, momentos difíceis, mas lá no final, nós vamos ver o Rei descendo esse céu. Nós vamos estar com o Senhor. Depois de todos esses momentos difíceis de tribulação, o Senhor Jesus vai voltar. São sinais que o Senhor está apontando para a sua volta, né? São sinais que vão acontecer. E essas dores vão se intensificando com o passar dos dias, com o passar do tempo. Essas tribulações, elas vão acontecendo, os sinais vão aparecendo, né? E todos nós vamos ver. A mulher grávida, ela sofre para depois ela ter alegria. Nós hoje vamos sofrer para morar no céu com o Senhor Jesus. Vamos passar por momentos difíceis, por sinais que tem que acontecer para que naquele dia glorioso o Senhor Jesus venha. E nós vamos ver o Senhor rompendo em fé. Então, qual os sinais são esses? A ilusão religiosa, guerras, todos os lugares, que já tem acontecido rumores de guerra, né? Desastres naturais tem acontecido muito, né? A gente tem convivido com isso nos dias atuais, que a gente tem visto, né? Tantos desastres, fome, miséria, isso tem acontecido. Perseguição e ódio aos cristãos, em muitos países que tem acontecido isso também. A pregação do evangelho a todas as etnias, traição, destruição familiar e apostasia. Traição tem acontecido muito, destruição familiar, é pai contra filho, filho contra pai, isso já tem acontecido, né? Apostasia, muitas pessoas apostatando da fé, saindo, né, de crer do Senhor Jesus, muitas vezes
para outras doutrinas, para outros deuses. A gente vê muitas pessoas, né, assim, desta maneira. Então, os sinais estão aí. A vinda do Senhor está próxima, né? O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus, né, deixou predito que ele voltaria e ele vai voltar. E isso nós temos que colocar no nosso coração cada dia mais e mais que os sinais estão acontecendo. Nós temos que crer nesses sinais, crer que o Senhor Jesus está voltando, né? E o Senhor está às portas. Nós temos que crer nesses sinais, né? E vemos que os sinais estão acontecendo. Só não crê quem não quer. Né? A palavra do Senhor está aí, ela está bem clara para nós, e essa mulher, ela vai dar à luz. Né? Então, essas profecias, elas vão acontecer. Essa profecia que o Senhor Jesus falou, essas predições, vão acontecer, e o Senhor Jesus vai voltar. Os sinais estão aí. A predição, né, dos princípios das dores, né, está aí. Amém. Você toca num ponto muito importante, diaconisa, que não acredita quem não quer. Se a gente for ver, a Bíblia é o jornal do amanhã. Por quê? Porque tudo que vai acontecer amanhã, a gente já sabe na Bíblia. Quando se iniciou o princípio das dores? Ele se inicia com a ascensão de Jesus. Então, a partir do momento da ascensão de Jesus até a grande tribulação, é o princípio das dores. Então, se a gente for olhar para o mundo, guerras acontecem. Isso é lá do tempo de Jesus também. E cada vez está ficando pior, né? Se a gente for olhar, cada vez está ficando pior a coisa. Então, se a gente está baseado na Bíblia Sagrada, a gente já não precisa se preocupar, mas a gente precisa cada vez mais aumentar a nossa esperança, que tudo isso vai passar. E quando Jesus vier, ele vai acabar com tudo isso. Então, é muito interessante a gente notar isso, né? Porque da predição passada, Jesus ele falou de algo que já aconteceu. Se a gente for ver, né, o templo já foi destruído, o templo lá de Jerusalém. Aqui ainda está acontecendo, né? É algo que está acontecendo, ainda não está em sua... Não acabou, né? Vai acabar um dia. Mas enquanto isso a gente vai passar por isso, né, pastor? Então a gente tem que ficar alerta aos sinais, né? Porque um dia o Filho voltará. Jesus Cristo vai voltar, né, pastor? Sim. Foi a comparação que a diaconisa fez ali da mulher grávida, exatamente isso, né? Como o senhor também colocou ali, a guerra sempre teve, fome sempre teve, essas coisas sempre teve, mas a intensidade que isso vem aumentando depois de Jesus, depois dessa vida de Jesus ao mundo, ela foi aumentando de forma brusca. Por exemplo, antigamente, quando falava assim, um filho matou um pai matou um filho, era algo que, assim, ficava uma coisa mal em toda a sociedade, era algo que repercutia de uma forma muito, muito grande. Hoje ficou tão normal falar isso, né, que já não abala mais as pessoas. É mais um caso, foi mais um pai que matou um filho, foi mais um caso. Então, assim, a intensidade disso vem aumentando tanto, que as pessoas não estão percebendo que esses sinais narrados ali está acontecendo exatamente como foi contado. Assim como a diaconisa colocou que as dores da mãe ali, do parto, ela vem aumentando gradativamente, ela começa devagar, vai aumentando, e inclusive o espaço de tempo vai sendo cada vez, a dor, além da dor intensificar, o tempo de um intervalo para outra diminui também. A mesma coisa vem acontecendo. Então nós estamos vendo essas coisas acontecendo de forma grandiosa, né? Então o que nos mostra? Que assim como Jesus falou que aquele templo seria destruído, também acontecerá com a volta dele. Assim como ele prometeu que ele voltaria, também ele vai voltar. Né? Então nós temos a certeza, a garantia, a convicção de que isso vai acontecer, porque o que ele falou aconteceu e o que ele falou também do futuro está acontecendo. Sim. Nós estamos vivendo e presenciando isso. Né? Qual é a data definitiva que Jesus vai vir? Nós não sabemos. Até ele mesmo falou, isso pertence ao Pai. Mas ele nos deixou sinais esses que a diaconisa nos apresentou e que nós vemos no dia a dia que realmente ele vem crescendo cada dia mais. Né? Sim. E a gente não pode ser pego de surpresa, né, pastor? Claro. Porque eu fico, às vezes, indagado com a pergunta, que me fazem muitas perguntas. Onde está Deus com tanta maldade? Cadê Jesus? Ele não veio para trazer a paz? E se a gente for olhar para as Escrituras, longe disso, né? Sim. Ele falou de tudo isso que a gente está acontecendo e ele está no controle de tudo. Sim. Então não tem o que a gente temer.
E Jesus, ele sabe de tudo o que ia acontecer. E ele nos avisou. Então, como eu falei, né? A Bíblia é o jornal do amanhã. Sim. O que nós temos que fazer como cristão é seguir ao Senhor, né? Seguir aquilo Sim. que Ele nos deixou, os mandamentos que Ele nos deixou, é sermos imitadores dele, né? Para que nós tenhamos aí sim essa definitiva, essa vinda definitiva do Senhor, para que a paz aí seja completa, né? Seja de forma plena, né? Então nós Sim. confiamos que isso vai acontecer, né? Nessa volta de Jesus, e temos que estar preparados, né? Até porque esse grande acontecimento da vinda de Jesus, que narra aqui, muitos vão presenciar, outros não. Né? Muitos de nós vamos, assim como nossos irmãos já se foram, nós não podemos ficar só pensando no dia que ele vai vir naquele sentido literal, porque ele pode vir para mim amanhã, porque o que eu fiz é até o dia que eu durmo, que eu pouso no Senhor, né? Sim. Então, até esse momento. Então, eu tenho que estar alerta, todos os dias da minha vida eu tenho que viver como se aquele fosse o último dia, viver ao Senhor, viver fazendo a obra do Senhor, porque a partir do momento que eu descanso no Senhor, acabou, não tem mais o que se fazer, né? Então, claro, a gente tem que falar desse evangelho, pregar para essas pessoas, porque vão vir outras gerações, a gente não sabe qual vai ser a última geração, pode ser a nossa, pode ser a próxima, enfim, pode ser quantas gerações for para frente, mas nós temos que viver como se a vinda de Cristo fosse amanhã, fosse hoje, fosse daqui uma hora, né? Vai vir na minha geração. Esse é o alerta que Jesus deixou para nós, né? Ele justamente não deixou data exatamente para isso, para quem vivesse, achasse que é naquele tempo. Eu tenho que fazer nesse tempo, porque quando eu morrer, é aquilo ali. Quando eu acordar no próximo momento, é como se tivesse um sono e eu acordei e não sei quanto tempo passou, né? Então, eu tenho que viver plenamente a obra do Senhor para que eu tenha, né, que eu possa usufruir, então, dessa salvação, né, de Jesus. Amém? Amém. Pastor, por isso que a gente sempre tem que ter a certeza da salvação, né? A gente nunca pode estar em meio termo, em cima do muro. A gente tem que ter a certeza da salvação, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer conosco. Hoje estamos aqui pela graça do Senhor, mas e amanhã? Será que vamos levantar? Será que vamos poder chegar até o nosso trabalho? Só Deus sabe o que pode acontecer conosco. Podemos ser cometido de uma doença, de uma enfermidade, mas a gente tem que ter a certeza da salvação todos os dias. Todos os dias no nosso coração essa certeza. Então, se muitas vezes quando a gente para pensar na salvação, algo dentro de nós está falando para nos acertarmos, para arrumarmos a nossa vida, nos arrependermos, né? É momento de parar e arrumar, né? Arrumar aquilo que não está arrumado. Né? Devemos ter a certeza da salvação todos os dias, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e não sabemos quando o Senhor vai nos chamar, né? Amém. É isso aí, Diaconisa. E é muito importante essa fala da senhora, porque às vezes nós podemos achar, porque nós estamos aqui servindo ao Senhor, que nós já está tudo certo, né? Mas é isso que a senhora colocou. Todos os dias nós temos que nos colocar mediante ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não importa se você é um convertido de um dia, de 2, de 1 ano, 10, 20, 30 anos. É todos os dias da nossa vida nós somos transformados pelo Evangelho, né? Aí de nós se acharmos que nós já estamos perfeitos, né? Porque essa perfeição só na vida de Cristo mesmo que né, vai glorificar o nosso corpo aí, só nesse momento, né? Ao contrário disso, é todos os dias da nossa vida. E nós não podemos nos deixar enganar com isso, né? Porque isso pode acontecer. Às vezes, muitos que estão há muito tempo na igreja acham que a gente só tem que levar o evangelho lá para fora, para outras pessoas, mas esquece de tratar nós mesmos que estamos dentro da igreja, né? Isso é importante, esse é um alerta muito importante. Em meio ao caos, né, pastor, que acontece no mundo, que tenhamos a esperança que Jesus virá. Amém. Então agora vamos, pastor, para a nossa terceira pergunta, que nos diz assim: à luz do item 3 do comentário anterior, explique como podemos entender as expressões abominação assoladora e tamanha tribulação de Marcos. Temos aqui profecias com duplo cumprimento. Por favor, Diaconisa, poderia nos ajudar nessa terceira pergunta? E Marcos diz assim: tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aqui o Senhor está falando, né, lá para aquela de Jerusalém, que aquela profecia se cumpriu, a predição de lá se cumpriu, né? Só que tem dois sentidos. É uma profecia, uma predição para dois sentidos,
né, para 2 eventos, que é a de Jerusalém, lá onde foi destruído o templo, que já aconteceu, e a outra que será abominável, desolação, é também uma figura do anticristo, né, que surgirá no fim do tempo. A tribulação também diz a respeito à grande tribulação que acontecerá no final dos tempos. Então, é uma predição que tem 2 sentidos, ela é dupla, né? Ela tem a que já aconteceu e a que vai acontecer, que é o anticristo que virá, né? Amém. Isso aí comprova o que a gente vem falando, né, Diaconis, desde a primeira questão ali que nós respondemos, que Jesus já dava essas instruções, né, daquilo que aconteceria próximo, né, daquele povo e o que aconteceria futuro, né. Então, aí que fica a nossa confiança, né, isso que cada vez acrescenta mais a nossa fé quando a gente estuda a palavra, exatamente por nós vermos isso. Os fatos que aconteceram, né, que nós já temos a história nos contando isso, né, que aconteceu, e obviamente que se aquilo aconteceu, ó, você imagina, de quando ele falou, 70 anos depois, aquilo aconteceu, né? E aí, quer dizer, isso me dá todo o embasamento para crer de que as outras coisas que ele falou também vai acontecer no tempo propício, né? Obviamente que em nenhum desses casos ele falou a data que isso aconteceria, ele simplesmente falou que aconteceria, e de fato aconteceu, né? Então, pode ter sido gente naquele tempo, se a gente fazer uma analogia, e de repente esperou 1 ano, não aconteceu nada, 10 anos não aconteceu nada, 20 anos não aconteceu nada, com 70 anos caiu, né? A mesma coisa acontece com a volta de Cristo, né? Passou ali 500, 1000 anos, passou 1500, 2000 anos, nós estamos agora em 2025, e de repente tem gente que está achando que não vai voltar. E assim como aconteceu lá no passado, teve pessoas que achou que aquilo ali era uma profecia falsa, né? E aconteceu. Então, isso nos dá um alerta para que a gente continue confiando na palavra do Senhor, continue confiando de que assim como aconteceu lá no passado, também vai acontecer agora no futuro, né? Anticristo, né, vai aparecer, falsos mestres iriam aparecer. Quantos falsos mestres hoje nós vemos, né, falando no nome de Jesus, falando no nome de Deus? A gente vê na internet, a gente vê em muitos lugares, muitas chacotas sendo criadas com o nome de Deus. Então, assim, nós vemos que tudo isso que foi anunciado está acontecendo cada vez mais intensidade, cada vez mais intensidade. Isso nos sinaliza o quê? Está cada vez mais próximo de acontecer o evento, né, que Jesus colocou aqui, que é a volta dele, né, e a aniquilação desse mal. Né? Essa pergunta ela é muito interessante porque tem bastante informações, né? No tópico 3. A primeira tem uma expressão lá da abominável desolação. Isso daí foi tirado lá no livro de Daniel. E é interessante isso porque algo aconteceu no passado, que a lição nos traz aqui, que é sobre o Antíoco Epifânio, quando ele faz um altar para Zeus, né? E daí lá ele sacrifica um porco no altar. Então, para a época, foi um choque enorme, né? Porque ele está colocando as ideias gregas, que nesse tempo, o contexto aqui, quem dominava o mundo eram os gregos. Então, agora ele toma conta daquilo lá e ele confronta não só o povo, que o povo fica desolado, né? Opa, como assim? O que esse homem está fazendo? Ele faz um confronto também contra Deus. Então, é interessante esse primeiro ponto. Outro ponto aqui é sobre a grande tribulação. Eu escuto muito que a gente está vivendo a grande tribulação. A resposta não, a gente não está vivendo a grande tribulação. A gente está vivendo, como eu falei, né, a sessão de Jesus. Então, agora a gente está vivendo o princípio das dores. Jesus subiu, então a gente está vivendo o princípio das dores. E daí depois, sim, vai vir a grande tribulação. E é muito interessante isso para a gente poder entender. Por quê? A grande tribulação é algo que nunca aconteceu ainda. E se a gente olhar assim, mas como assim? Vai ser pior? Sim, a resposta vai ser pior do que está acontecendo hoje, né? Porque lá vai ter coisas que nunca foi feito, né? O texto diz assim, ó, até agora e nunca jamais haverá. Então a gente vê que nunca houve nem haverá, porque vai ser muito terrível, né? Então, quando a gente olhar para as Escrituras, a gente tem que ter um olhar também em primeiro lugar, de esperança, mas que o caminho vai afunilando.
que a gente tem que estar preparado, né? Porque será que a gente vai estar preparado para viver a grande tribulação? Sim, e a grande tribulação, ela nos traz também que, assim, primeiro que todos vão ter acesso ao evangelho, né? O Sim. evangelho chegará a todos, e terá perseguição. Nós vemos que hoje existe país que tem perseguição, mas isso ainda é regionalizado, né? São alguns países, alguns lugares, né? Por exemplo, hoje aqui no Brasil, né, a gente consegue ter uma igreja aberta, consegue pregar o evangelho, consegue fazer muitas coisas. Por mais que a gente vê que, de certa forma, vem alguma coisa contra, tentando parar, tentando frear, vem contra o evangelho, a gente vê só que é fraco ainda. Não é algo que nos chega a perseguir, né? E nós entendemos aqui que os sinais é que haverá perseguições, então a gente não vai conseguir abrir uma igreja igual está aqui, a gente vai ser na época de Cristo, onde o povo refugiava para dentro das cavernas, para pregar o evangelho ali em grupos, né? Então nós vemos que isso sim será uma perseguição verdadeira. Então ainda estamos um pouco longe disso tudo acontecer, né? Nós estamos caminhando, mas ainda vai afunilando o caminho, né? Exatamente. Vai chegar no momento então que o sapato vai apertar, né, pastor? Exatamente. Pastor, até a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Então, é tão grande a tribulação que vai vir, que o Senhor vai abreviar os dias, porque senão nem nós não suportaríamos, aqueles escolhidos do Senhor, né? Então, vai ser muito grande essa tribulação. E o Senhor está nos avisando, né? O Senhor está falando, nos avisando do que vai acontecer. Então, essa predição do Senhor ainda ela não aconteceu, mas ela vai acontecer. Assim como aconteceu a destruição do templo, vai acontecer essa, né? A grande tribulação virá. Amém. Amém, diaconisa. É isso, concordo. Eu acho que a palavra ela nos dá exatamente esse entendimento, né? E nós vamos confiar nesse Deus maravilhoso, né? Seguir ele para que a gente, se formos nós os eleitos, né, na nossa época agora, né, e nós possamos resistir, né, com toda certeza, né, no nosso Senhor Jesus, né. Mas se não, para os nossos irmãos que ficará nesse momento aí dessa grande tribulação, que tenha força. E realmente é tão grande que se o Senhor não intervisse, até esses se renderiam, né, porque tamanha tentação. Dá para a gente imaginar, então, o quão terrível vai ser o final desses tempos, né. Amém. Vamos então para a quarta pergunta, diaconisa. E a quarta pergunta diz assim: leia Marcos 13, do 24 ao 37, e responda: que preciosas informações este texto nos apresenta sobre a segunda vinda de Cristo. Baseie-se também no item 4. Diaconisa, então, quais são essas informações preciosas aí que tem nesse texto para nós? Em primeiro lugar, será estrondosa. O universo estará em confusão, chamando a atenção para todos os seres humanos para a vinda do Senhor. O sol escurecerá e a luz não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Em segundo lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será gloriosa, né? O Filho do Homem virá com grande poder e glória. Em terceiro lugar, será visível, pois os povos verão o Filho do Homem vir. Então, todo mundo verá, todo olho verá, será visível a todos. Em quarto lugar, será reveladora, uma vez que o objetivo da vinda de Cristo será reunir os seus escolhidos. Os salvos de todas as épocas, de todos os lugares, serão reconhecidos e se unirão definitivamente a Cristo. Então, o Senhor vai reunir todos os salvos, né? E a gente vê aqui que o Senhor também nos traz um alerta, né, nesse texto. Assim como a figueira sinaliza a chegada do verão, os sinais preditos por Cristo indicam que está próximo o verão de Deus, a volta de Jesus. Creia que essas palavras serão cumpridas, mesmo não saibamos o dia, a hora, devemos vigiar e orar. Então, nós devemos vigiar e orar, porque o Senhor Jesus vai voltar. A vinda do Senhor está próxima. Esses sinais, eles vão acontecer.
né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão no firmamento. Nesse dia, as pessoas, né, vão temer, o ímpio temerá, porque ele ficará apavorado, porque o grande será os sinais. E em terceiro lugar, será visível, todos nós vamos ver, né? Todo olho verá a volta do Senhor Jesus, né? E será reveladora porque o Senhor vai chamar aqueles que dormiram no Senhor, né? Todos nós seremos chamados para com o Senhor. E também o Senhor nos deixa o alerta de vigiarmos, né? E estarmos prontos para esse dia. O Senhor está falando dos acontecimentos e nós possamos nos preparar para esse grande dia que o Senhor Jesus vai voltar. Amém. Em Diaconisa, foi muito bem na sua resposta. E é interessante porque Jesus ele não fala nem o dia nem a hora, né? Ele falou que isso cabe ao Pai, não a ele. Então ele dá pistas. Ó, vai acontecer isso e vai acontecer isso. Daí agora a gente entra no ponto, né? Como será essa vinda? Então, em primeiro lugar, a gente viu que vai ser algo glorioso, algo que o homem jamais viu, que a gente nem consegue nem imaginar, em primeiro lugar, né? Então eu fico imaginando, não tem como a gente imaginar, mas eu fico pensando, né? Como esse dia vai ser maravilhoso, porque tantas coisas ruins que a gente passa nessa terra, tantas coisas tristes, né? Infelizmente a gente passa, mas nesse dia, depois da grande tribulação, depois do anticristo, depois do falso profeta, Cristo vai vir. E para muitos isso parece meio impossível. Como assim Jesus vai vir se eu nem acredito no meu lugar em Jesus? Como que ele vai vir se ele já olha quanto tempo ele prometeu que vai vir e até agora não veio? E já não vai vir mais. Isso meus avós falavam lá atrás, meus pais falavam lá atrás e até hoje não veio. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter, como eu falei, né, a esperança que ele vai vir. E ele vai levar um povo com ele para vir toda a eternidade. Ele vai nos tirar, onde há tristeza, vai dar lugar à alegria. Então, se a gente for ver, é uma promessa muito, muito importante para a gente, né? Porque quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente triste, a gente às vezes esquece do que aquilo que ele nos prometeu, que é nos tirar desse mundo de tristeza e nos levar para a vida eterna, né? Então, essa predição sobre a vinda de Cristo é muito importante para os nossos dias de hoje. É pregar a esperança. Se há alguma coisa que falta para muitos seres humanos, é a esperança. É de um dia saber que tudo isso vai passar e dias melhores virão. E esses dias durarão não uma semana, 30 dias, um ano, mas é a eternidade, né? Sim. Então, temos que ter essa esperança, né, pastor? Com certeza. Esse acontecimento é extraordinário, porque como a diaconisa colocou, vai ser algo cósmico, né, e da natureza, né, que vai acontecer, vai ser visível a todo mundo. Então, quer dizer, não existe local no mundo que não vai ver esse evento acontecer. Isso é grandioso, né? Isso é grandioso, é até difícil da gente imaginar de fato. E o grande alerta que a gente falou desde a primeira questão ali é que esse dia ninguém sabe. Ele vai ser um dia que pertence a Deus, ao Pai, né? Mas nós temos aquilo que nós sabemos. O dia, para mim, ele pode ser agora, ele pode ser amanhã, porque se eu morri, nada mais posso fazer. Então, esse alerta, eu sempre, que a gente faz nas nossas escolas bíblicas, eu gosto de pautar isso para os irmãos, porque a gente tem que sim, esse dia vai acontecer literal. O Senhor vai voltar em glória para nos buscar, para aniquilar o mal. Só que esse dia, para mim, ele pode não ser exatamente nesse dia, porque se eu morrer hoje, o que eu fiz até hoje é o que vai ser julgado. E o que eu fiz? O que eu tenho entregado? O que eu tenho para entregar ao Senhor? Então, isso é um alerta muito sério, porque tem muitas vezes as pessoas se preocupam muito com essa vinda de Cristo no sentido literal, mas ele esquece que a partida dele pode ser a qualquer momento. Então, eu tenho que estar preparado a todo momento. Todos os dias da minha vida eu tenho que estar preparado, porque eu não sei quando o Senhor volta para mim. Sim. O Senhor pode voltar para mim daqui a pouco, meia hora, uma hora, um segundo, pode ser amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano. Eu não sei, eu não tenho essa previsibilidade. Então eu tenho que estar preparado, eu não posso simplesmente vou ficar olhando, aconteceu muita guerra, muita coisa, agora eu vou me preparar. Pode não dar tempo para isso, né? Então o grande alerta que a palavra do Senhor nos deixa é para que nós estejamos preparados todos os dias da nossa vida. Esse é o grande alerta, né? Temos que ser que nem o porteiro, né?
sempre vigiando, né? Exato. Sempre alerta. Para os ímpios vai ser um dia terrível, mas para nós, que estamos firmados em Cristo Jesus, será um dia maravilhoso. De grande glória, né? Amém. Amém. Então vamos lá, pastor, para nossa Os Olhos na Vida. Vai lá, pastor. Primeiro tem 2 pontos, né? Esse que é a parte mais prática, né? Estejamos preparados para sofrermos por Cristo. E o segundo tópico é estejamos preparados para nos encontrarmos com Cristo. E a nossa primeira pergunta, a pergunta 5, diz assim: por que devemos estar preparados para sofrermos por Cristo, Diaconisa? A palavra do Senhor nos diz assim, em Mateus 5, do 10 ao 13, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando, por minha causa, insultarem, perseguirem, levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, esteja preparado para sofrer por Cristo, né? Preparados para sofrermos por Cristo, né? Esse Cristo, ele merece toda a honra, toda a glória, né? Nós vamos sofrer perseguições. As pessoas hoje, elas têm falado de um Jesus que só traz a bonança, só traz alegria, que só dá dinheiro, que dá prosperidade, que cura. Não que o Senhor Jesus não faça isso. Ele faz isso. Ele continua sendo o mesmo das escrituras lá do passado. Ele continua o mesmo hoje. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Mas só que Jesus não é só isso. É nós servirmos eles de todo o nosso coração e não ser servido pelo mestre. Muitas vezes nós só queremos as mãos do Senhor e não os pés do Senhor Jesus. Só queremos as bênçãos do Senhor e não servir a Ele totalmente. Só que em meio ao servir, quando tomamos a decisão de servir, nós vamos sofrer sim por Cristo. Vamos ter perseguições sim por Cristo. Então, seremos perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. Teremos aflições, teremos angústia em meio. O Senhor Jesus nos disse, tereis aflições, né? Então, ele nos deixou isso claro. A vida do cristão, ela não vai ser fácil, mas o Senhor vai estar conosco todos os dias. Ele nos prometeu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, no meio da angústia, no meio da tribulação, nós estaremos com o Senhor, né? O Senhor estará conosco. E bem-aventurado aquele que sofrer perseguição por causa do nome do Senhor. Bem-aventurado. O que é isso? Bem-aventurado. Quão feliz é aquele que vai sofrer perseguição. Estejamos preparados para sofrer por Cristo? Sim, estejamos, porque vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo, porque nós herdaremos o reino dos céus se nós sofrermos por Cristo aqui nesta terra. Nós estaremos lá naquele dia glorioso que o Senhor virá, naquele dia maravilhoso, né, que o Senhor vai romper em glória e vai chamar os seus escolhidos. Se nós sofrermos perseguição, seremos bem-aventurados. Amém. Diaconisa, e é importante isso que a senhora colocou, nessa questão que a gente vê hoje, infelizmente, muito evangelho sendo usado só para prosperidade, né? Só para as coisas terrenas, vamos colocar assim, né? E é óbvio, claro que nós não queremos viver mal. Todos nós queremos viver bem, né? Onde nós moramos, né? Ter um bom trabalho, adquirir bens, tudo isso, como ser humano, né? A gente almeja, né? Na nossa vida. Mas o ponto crucial é que o Evangelho de Cristo não é o foco dele isso. Não é a nossa vida aqui. Esse é o grande ponto, né? Porque nós almejamos a vida eterna. Nós almejamos a glória com o Senhor. Então, o nosso objetivo principal, o nosso foco deveria ser esse. Eu pensar nessa vitória, nessa glória, né? Que é o que nos coloca aqui. Claro que nesse mundo, para que a gente chegue nesse momento glorioso, nós vamos passar por provação da nossa fé, nós vamos passar por muitas coisas nesse mundo aqui. Só que o que nós temos que entender, que o objetivo principal não é aqui. Então, aquilo que a senhora colocou, Deus vai nos trazer cura? Vai nos trazer cura, se for da vontade dele, se for necessário, ele vai nos trazer. Mas isso não é o essencial, porque o essencial é a minha salvação. Né? Do que adianta eu ser curado aqui nesse mundo, né? Se a minha alma é perdida, né? Se eu sou perdido, se eu não tenho salvação, se eu perco a salvação, de nada adianta
O que adianta eu ter uma vida boa, confortável, ter todos os prazeres que esse mundo me oferece, se eu não tenho esperança da vida eterna? Se eu não tenho isso? De nada adianta. É isso que a palavra nos coloca, né? E quando nós vemos realmente esse evangelho sendo hoje colocado só de uma forma linda e maravilhosa, no sentido de que nós temos o direito, como filhos de Deus, de viver bem neste mundo aqui, é um evangelho muito superficial. Ele é muito superficial porque não é esse o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho é tratar da eternidade e não aqui dessa vida terrena, né? Essa vida terrena é passageiro. Eu sempre digo aqui que a gente conversa, fala assim, a gente almeja viver quanto aqui? 100 anos? Muito tempo? 100, 110 anos, 120, não sei quem tem expectativas de vida muito grande. O que é isso perto da eternidade? Isso não é nada. Isso é insignificante perto da eternidade. Enquanto você tem dedicado a sua vida para viver 100 anos, para viver 120 anos, e quanto você tem dedicado para viver eternamente? Esse é o grande ponto. O quanto nós temos dedicado ao Evangelho do Senhor para a vida eterna, né? E às vezes a gente está buscando só bênçãos materiais, bênçãos aqui desse mundo. Eu quero um trabalho bom. E voltando a repetir aquilo que a senhora colocou, não é que isso não seja bom, que a gente não tenha que buscar isso. Claro que nós podemos, mas isso não é o principal. Não é tudo, né? Não é tudo. Infelizmente, pastor, a gente vive uma geração que só quer pregadores, só quer pessoas que falem bênção, só coisa boa, coisa boa. Que nem o senhor falou, e a diaconisa também. Não que não seja errado falar de bênção, mas não adianta falar só de bênção, não é só isso que é o evangelho. A diaconisa falou, muito bem lá, né? Jesus falou, quando ele fala assim, no mundo tereis aflições. Ele fala que vai ser uma vida fácil, em nenhum momento vai ser algo fácil. Sim. E a tendência é cada vez mais piorar, né? Sim. E se nós vermos, Jesus não teve uma vida fácil, Sim. Os discípulos, seus apóstolos, não teve vida fácil, todos aqueles que se levantaram para o evangelho sofreu muito. Sim. Né? E vida fácil é só lá no céu. Enquanto isso é aqui, ó, peleando todo dia, né, pastor? Exatamente. Matando um leão por dia, né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar alertas referente a isso, né? E instruir as pessoas, falar do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é bênção e também é abençoador, que é o Jesus, né? Então, e é nivelado, não adianta a gente só correr atrás de bênção. E não é esse o evangelho que a gente tem que viver. Amém. Pastor, e também assim, ó, o Senhor Jesus nos deixou 2 caminhos, né? O da porta estreita e a porta larga. Nós podemos escolher qual o caminho. Só que um caminho nos leva à perdição e o outro à salvação, né? E nós temos uma escolha. Que nem muitas vezes, quando eu estava com as crianças, quando eu contava dessa parte, eu falava para eles que nem que nós fosse entrar na porta de lado, mas nós tinha que passar nessa porta estreita. Nem que seja de lado, a gente passa nessa porta estreita e o Senhor vai nos ajudando dia após dia, né? Para aquele dia glorioso, né? A gente ter a salvação. Então, o caminho vai ser apertado, vai ser difícil, vai ser difícil, mas o Senhor vai estar conosco, suprindo as nossas necessidades, provendo, nos ajudando. A gente vai ver o agir de Deus em todas as coisas. É necessário, sim, sofrermos por Cristo, é necessário. É necessário, bem-aventurado aquele que sofrer. Então, a gente tem que ter a certeza que o caminho vai ser apertado. E nós escolhemos um desse caminho. Nós temos a escolha, né? Se nós queremos ser salvos, é o caminho apertado. Se nós queremos, né, ser para a perdição, é o caminho largo, que tem muitas pessoas têm oferecido este caminho largo, aonde a pregação do evangelho não traz arrependimento, não traz mudança de vida, não traz transformação. E o Senhor Jesus veio para transformar, veio para libertar, para nós nascermos de novo, né? E esse caminho muitas vezes não está sendo apresentado, só está apresentado o Senhor da bênção, o Senhor da prosperidade. É isso que nós temos visto. Amém, diaconisa. E é isso, né? É o que eu ouvi, eu não me lembro quem foi, mas eu ouvi em algum lugar, todos os caminhos levam ao Senhor. Com certeza, todos levam lá. Agora, o problema é como você vai chegar lá, né? Para qual lado que você vai ser quando você chegar? Porque todos vão ser, porque ele disse o quê? Que no julgamento, todos verão, todos terão mediante a ele. Só serão os salvos e serão aqueles condenados, né? Que receberão o juízo, né? Então, meu amado, que você chegue nele de forma plena, né? Para que seja levado para a glória, né? Amém. Diaconisa, vamos então para a última questão nossa aqui. O segundo tópico, ele coloca assim, estejamos preparados
para nos encontrarmos com Cristo, né? E a pergunta 6, ela coloca assim, ela vai fazer referência a vários textos bíblicos, ó, Mateus, Atos, Tiago, né? E ele coloca assim, ó, responda, como podemos nos preparar para nos encontrarmos com Cristo? Então, qual que é a preparação que nós temos que ter para encontrar com Cristo, então, diaconisa? Por favor, nos auxilie. Eu vou ler Tiago, capítulo 5, 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam com o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até a vinda da chuva do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortalecendo-se o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, nós temos que ter paciência, né? Perseverança, né? Em Cristo Jesus, né? Estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor, né? Viver em santidade, viver em santidade com o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Que, né, nós possamos estar vigilantes, porque a gente não sabe o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Então, nós precisamos nos preparar para esse encontro. A noiva, ela se prepara para o encontro com o Senhor. E nós devemos nos preparar para esse grande encontro. Temos que ter a paciência, a perseverança, a fé, né? Nunca desistir, ter fé em tudo, né? Ver que o Senhor está agindo poderosamente, né? E perseverar todos os dias, né? Então, vigiar, orar, se encher do Senhor, se encher desta palavra, estar nos preparando para aquele grande dia, né? Então, a gente tem que ter paciência. Assim como o agricultor espera para colher, assim como o agricultor espera a chuva, nós esperaremos firmes no Senhor, a volta do Senhor Jesus. Que a gente possa esperar, né? Firmes, perseverando cada dia mais e mais, né, em santidade, em adoração ao Senhor, cada dia mais, porque a gente precisa estar prontos, esperando a volta do Senhor Jesus. Amém, diaconisa. É isso mesmo que a senhora falou, né? Há uma coisa a fazer, duas, né? Vigiar e orar. Ficar alerta, né? Porque os dias são terríveis. Então é isso, né, pastor? Chegamos ao fim da nossa lição bíblica aqui. É isso aí. Queria agradecer grandemente a diaconisa Marluce, lá de Santo Ângelo, né? Eles nos ajudou bastante nessa lição bíblica aí, né? Foi bênção, né? E por fim, diaconisa, eu queria que você orasse aí na lição bíblica, orasse aí pelos irmãos que estão sempre com a gente aí na lição bíblica. Orar também pela igreja de Santo Ângelo, uma igreja que eu tenho muito carinho. É isso aí, diaconisa. Muito obrigado aí por ter nos ajudado. Amém, eu que agradeço. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos estar diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já preveu e que vai acontecer, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, nos coloca fé, perseverança, Senhor, paciência, cada dia mais e mais, que possamos, Senhor Jesus, olhar para a Tua palavra e saber que o Senhor vai voltar, que a salvação venha estar no nosso coração, firmada no nosso coração, que nós possamos ter essa certeza, Senhor Jesus, que nós possamos lutar para cada dia mais e mais para estar na Tua presença, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos, Senhor. Eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre cada ouvinte, Senhor. Renova a fé, a confiança, a fé de cada um, Senhor, que está ouvindo, Senhor. Que vamos passar por lutas, mas lá no final teremos a vitória, Senhor. Saberemos que estaremos com o Senhor, ó Pai. Prepara cada um dos irmãos, ó Senhor Jesus. Abençoa os pastores que estão nessa liderança, Senhor. Que eles venham continuar perseverando, Senhor, em fé. Que nós possamos, Pai, cada dia mais estar certo, Senhor, que o Senhor virá e nos preparar, estar vigilante, Senhor, em oração e adoração, com o coração voltado a Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um, renova a fé, a esperança de cada um dos Teus filhos e que nós possamos, Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, totalmente a Ti, para que o Senhor possa trabalhar cada dia mais e mais e que a Tua palavra venha nos alegar, renovando as nossas fés, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa, por ter nos ajudado nessa lição, né? Também um carinho pelo pastor
Rogério aí, que está sempre disposto, né, pastor, a nos ajudar aí. Muito obrigado também. Amém. Agradeço ao pastor Eduardo, diaconisa Maluce, mais uma vez contribuiu, já de várias vezes, o diaconisa. Deus continua abençoando grandemente a senhora, a família, toda a igreja aí de Santo Ângelo, tá? Um grande abraço aí. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá? Amém. Obrigado, eu que agradeço por tudo. Agradeço pela oportunidade. Amém. Agradecer também aos nossos ouvintes, né, que estão do outro lado. Muito obrigado por estar conosco aí, nos ajudando nessa Escola Bíblica do Sul, né? Eu peço para você compartilhar o link desse nosso estudo, deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, nos ajude. E por fim, ativa o sininho para que quando sair vídeo, todas as quinta-feiras, lá você ser notificado, né, da nossa Escola Bíblica do Sul. Fiquem com Deus, meus irmãos.